Boa noite a todos. Hoje, mais um encontro do Grupo Lumen. Quem não sabe o que é o Grupo Lumen, é um grupo formado por profissionais de RH, e hoje nós temos 1.564 membros ativos, né? E o grupo é um grupo de trocas, e também tem como intenção ajudar as pessoas que estão buscando recolocação. Hoje nós vamos falar com a Tatiana Vieira, o Nelson Luiz Raspes e a Fátima Souza. E o tema é um tema que tem que ser levado a sério todos os dias, né? Não só no setembro, que é amarelo, que é o tema da nossa palestra, que é a prevenção do suicídio. Eu gostaria que vocês se apresentassem, começasse pela Tatiana Viana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Seja bem-vinda. Prazer. Se apresente. Bom, eu sou Tatiana Fernandes, aqui aparece Viana por causa do meu e-mail. Sou a Tatiana Fernandes, eu sou coach de saúde e instrutora de mindfulness. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a atenção plena e qual o benefício do treinamento de mindfulness para a prevenção ao suicídio, né? Prevenção da depressão, não como tratamento, só como prevenção. Legal. Então, vamos lá. Bom, mindfulness, para quem não sabe, é uma prática meditativa um pouco mais, vamos dizer, ocidentalizada. Ela é um pouco nova. O movimento mindfulness começou no final da década de 70, mais especificamente em 79, quando estudantes da Universidade de Massachusetts foram lá para o Oriente e começaram a estudar o comportamento de meditadores. Com o tempo, eles conseguiram levar esses meditadores para dentro do laboratório e começaram a fazer as primeiras pesquisas para se certificar que os objetivos atingidos com a prática de mindfulness poderiam ser estendidos a outras pessoas, né? O que causava que aquelas pessoas pareciam ser tão centradas, aquelas pessoas pareciam estar sempre tão bem, tão presentes. Então, foi sim constatado que há uma mudança cerebral com a prática de mindfulness, numa área relativa ao aumento do foco e atenção. Então, as primeiras pesquisas deram margem para que mindfulness fosse amplamente explorado. Demorou alguns anos para engatar nas pesquisas, mas nos últimos anos tem crescido muito. E já temos muitas pesquisas na área médica, na área da atenção primária, tanto para profissionais da área da saúde e outros setores, como também para o atendimento a pacientes no SUS. Aqui em São Paulo já tem esse atendimento com mindfulness no SUS pela Unifesp. Então, nessa época, quando começaram esses estudos, um dos pioneiros nos estudos, que é Jon Kabat-Zinn, criou o primeiro protocolo clínico baseado em mindfulness, que é a gestão de estresse baseada em mindfulness. A sigla, como é mais conhecida, é o MBSR. Ele conseguiu fazer uma pesquisa ampla com pacientes de dores crônicas em uma clínica, separando um grupo de controle e o grupo recebendo as práticas de mindfulness, onde foi constatado que houve uma melhora daqueles pacientes, uma conscientização maior do que estava acontecendo no corpo. Esse protocolo deu origem a vários outros, o que permite hoje levar mindfulness para públicos específicos, conforme a especialidade, né, a graduação do profissional. Então, hoje é possível levar mindfulness para pessoas com transtornos mentais, doentes oncológicos, e outros públicos mais diferenciados que precisam de tratamento diferenciado. Porque a mindfulness é mais utilizado na prevenção, não é indicado no caso de nenhuma crise. Então, ao paciente apresentar uma crise de um transtorno mental, por exemplo, é mais adequado que primeiro ele passe com um profissional da área da psicologia ou psiquiatria. Caso esse profissional tenha conhecimento, tenha formação como instrutor de mindfulness, ele vai poder ver qual o momento mais adequado de inserir a prática. A minha formação, minha certificação é no protocolo aqui da Unifesp, que é a promoção da saúde baseada em mindfulness, tem como objetivo a gestão de estresse e melhora da qualidade de vida. Os benefícios observados após esses cursos que duram 8 semanas é o aumento de foco, diminuição de presenteísmo, aumento na concentração, e ao longo do tempo vai impactando e vai diminuindo a ansiedade, porque estar mais presente, você deixa de prestar atenção nos sentimentos de expectativa do futuro, ou aqueles que já passou, isso tende a diminuir um grau de ansiedade. E com o tempo, algumas pessoas começam a sentir um reflexo no sono, melhora na qualidade do sono, entre outras.
Estudos recentes mostram que mindfulness aplicado em pessoas que já têm sintomas de burnout, desde, de novo, né, aplicado pelo profissional certo, na etapa certa do tratamento, já conseguiram benefícios bem satisfatórios. Não no tratamento em si, não vai curar o burnout, mas em algumas características, né, um sentimento, a crise de burnout, que é o esgotamento, então provoca, assim, uma sensação, traz uma sensação de maior aumento da compaixão, aumento da sensação de, esse aumento da consciência, faz a pessoa tomar mais consciência de si mesmo, provocando uma sensação de relaxamento, que tende a atenuar os sintomas de burnout. Então, muita gente ainda, embora já seja científico, comprovado, né, os benefícios de mindfulness, nós, aqui no Brasil, ainda, vamos dizer, estamos engatinhando, estamos mais no começo que em outras partes do Ocidente. Então, quais são nós estamos envoltos a muitas crenças, na verdade, né? Então, o impulso das pessoas, ao se deparar com mindfulness, é falar: eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Eu não posso meditar porque eu sou muito agitada. Eu não posso meditar porque eu não consigo ficar naquela posição de lótus ou semilótus. Isso são tudo crenças nossas, que nós temos, e uma visão ainda muito enraizada nas meditações que estão ainda lá nas meditações orientais, que tem como base a cultura e a religiosidade local. Mindfulness, ao ser inserido na ciência, passou a ser laico, não pertence a cultura nenhuma e a nenhuma religião, ele é comprovado pela ciência. Então, os pensamentos, né? Eu acho que é a grande dúvida. O que fazer? Todo mundo, não consigo parar de pensar. A ideia não é parar de pensar, aliás, não tem como parar de pensar. A mente foi feita para pensar, ela vai pensar sempre. O coração foi feito para bater. E há coisas que nós não conseguimos interferir, né? Não dá para falar: coração, bate aí de outro ritmo, porque eu não estou gostando dessa batida. Vai acontecer, né? São coisas fisiológicas, o pensamento também. Então, o que muda? Vai mudar, na verdade, a sua relação com o seu pensamento, com a sua mente inquieta. Então, é a percepção de que o pensamento chegou. Então, eu olho, o pensamento chegou, ok, eu reconheço esse pensamento e eu começo a perceber que a escolha é minha. Ou eu penso, ou eu presto atenção no que eu estou fazendo, ou eu volto a minha consciência para o que eu estou fazendo. Então, pensar é uma escolha. Mindfulness reflete ao estado de consciência natural que nós temos. Só que é um estado de consciência que nós não desenvolvemos ao longo da vida. Ele fica lá parado. A criança pequena é muito mais consciente, talvez, que um adulto, né? Quando a gente está doente, que a gente fala: nossa, olha só, essa criança está doente, não para, porque a febre passou, porque a dor passou. Ele não está mais sentindo os sintomas, ele está bem. Ele não fica lembrando da dor que pode vir depois. E a gente vai crescendo e nós vamos perdendo isso, nós vamos nos fixando a sentimentos, a emoções que não fazem mais parte desse momento. E isso traz um impacto grande para a vida. Então, o pensamento chega, a escolha é minha, não é errado pensar. Às vezes é gostoso lembrar de alguma coisa, e às vezes se faz necessário fazer um planejamento. Mas eu não preciso acordar às 8 horas da manhã, lembrar de alguma coisa, né? Pegar aquele pensamento, viver aquela emoção que não faz mais parte desse tempo de agora, e me emocionar o dia inteiro. Isso impacta no humor, isso impacta na reatividade diante das coisas que vão acontecendo durante o dia, e não é bom para a gente. E eu não preciso, né, na véspera de férias, que ninguém consegue trabalhar, olha para a tela do computador e vê a praia lá no fundo, e todo mundo fica, né, nossa, hoje dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde, eu quero ir embora. Não, você pode pensar em fazer o planejamento da sua viagem, mas naquele momento você precisa de encerrar uma atividade para você passar para outra. Então você faz escolhas, nesse momento eu preciso de me concentrar. Como voltar à concentração? Aí é o que nós chamamos de ancoragem. O mais forte é a âncora da respiração. Isso quem já praticou yoga ou praticou outros tipos de meditação vai saber que constantemente é falado: olha atenção na respiração, volta atenção com a respiração. Respirar é estar vivo. A gente respira, eu estou aqui. Não tem como respirar no passado e no futuro. Respirando, eu estou aqui. Então, ela puxa a consciência para agora. Isso em qualquer tipo de prática meditativa. Então, como se você fosse um barco. Chegando lá perto de uma praia, você precisa de ficar, aquele barco precisa de se fixar ali. Porque as ondas não vão parar. Não tem como desligar o mar. Então, a gente lança a âncora, que vai manter aquele barco parado ali.
Se eu tirar a âncora, ele vai embora. Então, você é o barco. A âncora é a sua respiração. As ondas do mar, o mar indo e vindo, são os pensamentos e as outras distrações do dia. O mundo vai continuar como ele está. Quem tem que mudar o seu comportamento, quem tem que aumentar a consciência é você. Não dá para parar o mundo para trabalhar e nem para meditar. Tudo acontece ao mesmo tempo. Entendendo isso, a gente chega na parte do tempo, né? Mas como incluir a meditação na minha vida? O que eu faço? Medito quando eu lembro, num grupo que acontece a cada 15 dias? Não. A ideia é sim incluir mindfulness no dia a dia, senão não faz sentido. Aí nós podemos fazer uma comparação como ir na academia. Né? A gente pratica, aí eu quero correr uma maratona, faz muito tempo que não me exercito. É possível? É. Desde que você tenha um treinamento adequado, é preciso um condicionamento do corpo, um condicionamento cardio, para que você atinja o seu objetivo. Vai acontecer, você vai conseguir, se for uma vez por mês na academia, ou quando der na telha? Não. Você vai precisar de cumprir um plano, um planejamento para conseguir chegar lá. As práticas de mindfulness, para gozar desses benefícios da vida, a mesma coisa. Eu preciso de tornar isso uma constante na minha vida, isso diário, um hábito diário. E é um hábito de autocuidado, é um momento que você está cuidando de você. É uma escolha de autocuidado, né? Eu escolho meditar. Então, eu medito todos os dias. Começando como? Começando do começo. Né? Nossa, eu não consigo colocar na rotina, às vezes é uma dificuldade muito grande. Sempre oriento a tentar, tentem várias vezes por dia. Não tem certo e errado no mindfulness. Né? Tem que se abrir para a experiência, tem que se observar naquele momento, permitir que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser, sem interferência. Então, eu vou praticar no momento que for melhor para mim, não melhor para o meu vizinho, né? Ai, meu amigo diz que meditar é certo, né? Tem que acordar antes do horário que eu acordo, para eu já acordar com esse nível de consciência. Não tem nada disso. Você vai meditar no horário que for melhor para você. Meio da tarde, meio da manhã, antes de dormir, quando chegar em casa, o tempo que você tem. E começando do começo, talvez no começo 5, 10 minutos seja suficiente. Se é um programa de autocuidado, você não deve penalizar nem o corpo, nem a si mesmo, com uma angústia, porque ainda não consegue acompanhar. Indo no seu ritmo, acompanhando o seu limite. Você vai sentir a vontade de aumentar esse tempo à medida que você pratica, como ir na academia. Então, é um paralelo que a gente costumamos usar bastante. Então, você não vai na academia no primeiro dia erguer 10, 20 quilos. Se você nunca pegou um, talvez você comece por um peso menor. Se o seu objetivo for aquele, você for treinando, você vai chegar lá. Então, comece meditando 5, 10 minutos por dia. Quando você sentir que isso é pouco, nossa, acabou a meditação, eu queria tanto ter ficado mais, assim, né? Eu queria ter prolongado. Então, talvez seja o momento de você aumentar. Talvez você já esteja pronto para aumentar o seu tempo. E aí, você vai incluir isso na sua vida, porque você vai gostar, você vai encontrar o tempo necessário. Então, mindfulness preza pela gentileza, pela simplicidade e pelo não julgamento. Então, é sermos mais gentis conosco mesmo, né? Sermos menos julgadores, para que a gente possa levar essas virtudes, né? Hoje em dia, ser gentil e não se julgar é quase uma virtude, e levar isso para as outras pessoas. Se eu me cuido, eu tenho a capacidade de cuidar melhor das pessoas que estão perto de mim. E aí, chegando na posição, né, muitas pessoas, você coloca meditação no Google, mindfulness, vem só a posição de lótus, com pessoas bonitas em paisagens lindas. Também não precisa de nada disso. Como eu disse, mindfulness também traz a simplicidade. Posição básica para praticar é sentado numa cadeira com os pés apoiados no chão. A coluna, se você não tiver dores, se for confortável para você, você pode mantê-la um pouquinho na posição que eu chamo de alerta, mas na posição 90 graus. Porque mindfulness não é uma prática para relaxamento, é uma prática de atenção, é atenção plena. Então, eu preciso de aumentar o meu nível de atenção. Muita gente... Uma dúvida. A gente que tem a mente, estilo, como o budismo diz, né, a mente de macaco, né, que tem uma dificuldade enorme para se manter em concentração, o que você recomenda? Eu sei que é interessante você ficar numa posição de 90 graus, mas tem alguns paliativos que você possa nos dizer que serve para acalmar esse macaquinho que pula de galho em galho e não para de falar com a gente o tempo todo? Sim.
Mindfulness tem várias práticas para ser feitas no dia a dia, né? Nós separamos, a gente chama de mindfulness de prática formal e prática informal. A prática formal é esse que eu estou fazendo a comparação de ir na academia. Eu separo uma hora do meu dia para eu fazer o meu treinamento de mudança de foco de consciência, que é para eu conseguir estar mais presente. E no dia a dia eu posso levar essa consciência, né, ao me alimentar, prestando atenção no que eu coloco no meu prato, momento que eu coloco na boca, mastigando devagar, né, degustando mesmo o alimento e não engolindo para fazer outra coisa no momento seguinte. Pequenos movimentos, né? A ancoragem das sensações corporais também é muito forte, prestar atenção no que o corpo está sentindo no momento, abrir e fechar as mãos com consciência, perceber o que o seu corpo está sentindo, parar um momento só para sentir a respiração. Você pode colocar as mãos aqui no peito, no abdômen, é uma parte do corpo onde a respiração está bem presente, e pausar a consciência ali por um instante, ficar só observando, sem forçar. Deixa a respiração fluir naturalmente, sente. Isso tende a trazer sua consciência para um momento de agora, e a mente vai continuar com aquele monte de pensamentos, mas aí eu deixaria. Os pensamentos tendem a ir embora, enquanto você consegue se ancorar agora. Por isso a posição, né? É possível meditar para fazer uma prática rápida no escritório? Estou sentada numa cadeira, né? Não tenho aqui um estúdio de meditação toda hora perto de mim. Então, é possível, estou sentado na minha mesa do escritório, nem sempre eu preciso fechar os olhos. Fechar os olhos, principalmente para o iniciante, é facilitar essa concentração. Porque se eu abro os olhos e sobe uma mensagem, para eu conseguir manter essa concentração, pode ser mais desafiador. Mas se eu não tenho nada, eu só tenho isso, eu tenho pouco tempo para tentar voltar no meu nível, né? Aumentar esse nível de consciência, voltar para o presente, para um pouquinho, presta atenção na respiração, onde no seu corpo ela estiver evidente, ou entrando e saindo ar pelo seu nariz. Se você parar para observar, talvez você consiga sentir esse ar entrando e saindo do seu corpo. É essa observação, é essa a ideia. E também dá para levar essa consciência para uma caminhada, né? A caminhada apreciativa não precisa de ser no bosque lindo, com aquele lago perfeito. Pode ser feito no centro de São Paulo. Eu perceber como o meu corpo anda. Alguém já percebeu qual a primeira parte do pé que toca no chão? Será que os dois pés tocam no chão da mesma forma? Como é essa trocada de passada? Né? O que acontece com seus braços? O que o movimento traz para o meu corpo? Pequenos movimentos, não precisam ser muitos, às vezes mesmo do trabalho, né? Acho que nas empresas que já tem ginástica laboral, acho que eles trazem bastante, trabalhar, né, para prevenção de LER, levar consciência, não era simplesmente ficar balançando a mão, abrir. Faz um movimento mais devagar, ou no seu ritmo, mas presta atenção, o que está acontecendo no seu corpo quando você leva esse movimento, esse alongamento. Então, tá várias formas de levar consciência, mas essa prática formal é essencial para que você consiga levar para o dia a dia. Legal. Vamos chamar agora. Nelson, vai você ou vai a nossa escritora Fátima hoje? Manda a Fátima, vai a Fátima. Não vai, Fátima. Primeiro das mulheres. Um pouquinho hoje da sua experiência aí com essa questão de depressão e um pouco do seu livro, né? Estou curioso para saber. Você só tem que liberar o microfone. Vamos lá, vamos fazer um mindfulness. Conseguiu? Quer falar você, Nelson, enquanto a Fátima tenta liberar o microfone dela? Pode ser. Ela liberou. Acho que agora foi, né? Ah, agora foi. Legal. Manda bala agora aí. Liberou. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, a lembrança do Nelson de me chamar para participar também. Agradeço a Tati, tá com ela sempre muito bom, né? A gente está sempre fazer essa parceria que a gente fez é muito legal, muito gostosa. Só tenho a agradecer, viu, Nelson e Tati? Então, eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né?
Eu estou olhando para o lado porque eu estou dando umas coladas, porque, na verdade, se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Se deixar por minha conta, vai até amanhã de manhã. Então, gente, eu sofri um sequestro com a minha filha de 6 anos. A gente estava no carro, né? Estava saindo da casa do meu namorado na época. E estávamos indo para casa e quando eu parei no farol, os bandidos pegou a gente, né? Daí eles levaram a gente lá para era um campo, na verdade era um matagal, né? Próximo de uma favela. E a gente teve que ficar ali com eles, né? Enquanto uns foram lá sacar dinheiro com cartão, a gente ainda continuou ali com eles e aquela ameaça constante, né? Aquela pressão constante. E foram 5 horas que a gente ficou com eles, né? Foi muito tempo, foi muita pressão, né? Muito, assim, o nível de estresse foi lá nas alturas, né? Porque você deixa a sua vida, quando você está sequestrado, a sua vida está na mão do outro, né? E sentir que você não controla a tua vida é muito ruim. Parece que você está dentro de um pesadelo. Não sei se alguém já foi assaltado aí, sabe exatamente mais ou menos como é. Parece que a gente está vivendo uma coisa que não é surreal, né? Que não é de verdade. E aí depois que eles foram com a gente em caixa eletrônico, porque não conseguiram sacar sozinho o dinheiro. Aí fomos em supermercado também. Minha filha ficou no carro com alguns, eu subi no supermercado com alguns também. E ali a gente fez as compras, né? E voltamos de novo para o mesmo local, lá, o Matagal, onde tinha uma perua perto, onde eles carregaram o carro com as coisas, né? Que eles tinham comprado. Daí eles liberaram a gente, né? Aí terminou o sequestro, mas não, os problemas só começaram, né? Porque daí veio os danos psicológicos, né? Por causa da tensão, né? Porque eu, no meu caso, o meu maior medo era do abuso sexual, né? Comigo e minha filha. E assim, eles eram extremamente agressivos, tanto que deram um tiro lá na nossa direção, quase pegou na minha filha, mas graças a Deus não pegou. Era para a gente sair dali mesmo, né? Não era para ficar ali. E, e assim, depois que eu saí de lá, eu peguei uma rodovia, eles deixaram eu ficar com o carro. Estou fazendo um resumo, tá, gente? Porque eu gostaria de contar em detalhes, mas não dá. E aí eu peguei o carro e entramos numa avenida eu esqueci o nome dela agora. Na Regis Bittencourt, quem mora em São Paulo conhece. E aí eu cheguei num posto e aí o frentista me acudiu, tal. E a gente foi para casa. Minha família foi me buscar, né, nesse posto, a gente foi para casa. Eu dormi, quando eu acordei, eu já acordei diferente. Minha filha também, né? Na verdade, porque foi uma coisa muito bruta, né? Foi muito violento, né? Não teve o estupro, graças a Deus, mas foi violentíssimo, porque eles eram agressivos, né? Eles eram extremamente agressivos. Deixa eu olhar aqui para mim não me perder, gente. É só um pouco. Então, daí a minha filha começou fez terapia, né? Ela tinha 6 aninhos na época, fez por 3 meses. Mas ela se recusava a falar sobre o assunto, ela não aceitava falar, ela ficava agressiva com a psicóloga, e aí a psicóloga pegou e deu alta, achou melhor não mexer, já que ela não queria falar sobre o assunto, né? E eu acordei com um mundo diferente, viu? Eu tinha a sensação de que eu tinha morrido naquele lugar,
que aquela pessoa que estava ali agindo, mexendo nas coisas, indo trabalhar, voltando, cuidando, não era meu espírito, não era eu, porque eu tinha morrido naquele dia. Eu só não tinha na minha cabeça o entendimento espiritual para isso, para entender que eu tinha morrido, e que eu estava ali falando com os outros, mas eu não estava, uma coisa louca mesmo, né? E com isso, nessa época, eu perdi o emprego, óbvio, né? Perdi o emprego, não tinha condições de trabalhar, a saúde também perdi. Como aqui no Brasil não é um país que tem muito sequestro, né? Naquela época, que foi em 2002, não tinha muito sequestro. Sequestravam gente rica, e eu era pobre. Só que nessa época eles pegaram essa mania de sequestro e eles estavam sequestrando até pedestre, né? Então, se você tinha um carro mais bonitinho, quem não tem nada acha que você é milionário, se você tem alguma coisinha a mais, né? E o que aconteceu? Eu comecei a ter síndrome do pânico também, né? Depois disso, a síndrome do pânico veio junto com umas câimbras que eu tinha no corpo inteiro. Não sei exatamente explicar para vocês a sensação, mas a sensação que eu consigo falar é que é como se eu tivesse uma cãibra em todos os músculos do corpo, inclusive no rosto. Tanto que se eu tivesse em pé, eu caía, não conseguia ficar em pé. E com esse quadro, eu fui para o psiquiatra, né, que já estava cuidando de mim, e nisso eu já tomava 27 comprimidos por dia. Já babava, né, a família já tinha que cuidar, levar no banheiro, essas coisas, porque eu mal conseguia ficar com o olho aberto, de tanto medicamento que eu tomava, e não se descobria, né, o que realmente eu tinha, né. Foi quando a minha irmã conseguiu no Hospital das Clínicas, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre os sequestrados, porque o governo estava preocupado, entre aspas, né, em prender o bandido, mas não estava preocupado com o que acontece com o refém. Como que ele fica depois? Como que o sequestrado se vira com aquele monte de emoção que aparece? Com esse um medo terrível que você acaba adquirindo, né? Você tem medo, parece que a tua vida, de 5 em 5 segundos, vai acontecer uma coisa horrível. Que você está, assim, diante de morte iminente a todo tempo. É uma sensação muito ruim, muito ruim. E aí, com essa pesquisa, que conseguiu descobrir que eu estava com estresse pós-traumático, porque até então não tinha sido descoberto e não estava tendo um tratamento adequado, né? Tanto é que quando eu fui no psiquiatra lá pela primeira vez, ele disse à minha irmã que era desumano me deixar daquela maneira, porque eu virei as pessoas me levavam para onde queria, né? Daí eu comecei a fazer o tratamento lá, no Hospital das Clínicas. Só que eu não melhorava também. Eu não, apesar de estar no melhor lugar que alguém possa estar, eu estava, mas eu não conseguia melhorar. Eu não melhorava, não conseguia. Por mais que eu tomasse os medicamentos certos, porque eu sempre fui a favor de tomar o medicamento certinho, de fazer tudo que tinha que fazer, tudo que falava para eu fazia. Porque eu queria realmente melhorar, eu queria mesmo sarar, e eu acreditava que era possível. E aí descobriram o transtorno borderline também, que surgiu depois também disso. Daí veio a depressão maior, que é uma depressão mais profunda, mas o Nelson pode explicar melhor depois. E aí eu continuei fazendo esses tratamentos, tal, mas a coisa vinha de um jeito tão assim, quando você vai no médico, eu ia no psiquiatra uma vez por semana e no psicólogo 2 vezes por semana, tomava os medicamentos e não deixava de ter crise. Eu vivia sendo internada.
No meu primeiro, eu vou relatar aqui o meu primeiro surto, como foi. Eu estava tomando os medicamentos, tudo, fazendo tudo que tinha que fazer e tal. Mas eu escutava vozes, né? Eram vozes muito nítidas, que essas próprias vozes ficavam me mandando que eu tirasse minha vida, entendeu? Ficava falando, ai, por que você não se mata? Isso aí não tem mais jeito, você não vai melhorar. E assim, aquela coisa perseguidora, né? E também aí nesse mesmo dia que eu comecei a ver os vultos. Eu comecei, além de ouvir as vozes, eu comecei a ver vultos. Eram umas imagens, eram uns corpos que não tinham uma definição, mas você conseguia perceber que era o corpo de uma pessoa. Só aquela mancha preta que passava a todo momento assim na minha frente. E aquelas vozes falando, aquela coisa infernal, infernal. Porque as vozes ficavam instigando para que eu cometesse suicídio, né? E aqueles vultos passando, eu ficava até tonta, porque passava assim, passava, sabe? Aí daquele momento ali, acho que foi o momento que eu enlouqueci mesmo, que daí eu morava num sobrado e eu tentei pular lá do sobrado, tudo. Aí minha família, que eu acho que é uma das coisas, um dos pilares super importantes para quem sofre de depressão ou qualquer tipo de transtorno mental, a família ela é essencial. Sem ela, o paciente, a pessoa que luta contra isso tem muita dificuldade, muita, porque a gente precisa se sentir acolhido, a gente tem medo do outro, a gente tem medo de sair na rua, a gente precisa de alguém que cuide da gente, e a família da gente, nossa, ela é muito importante. Minha família foi extremamente importante para a minha melhora. Extremamente importante, porque eles não desistiram de mim. Porque acontece muito. Eu via lá no Hospital das Clínicas, no começo a família vai. Mas depois a família para de ir, né? O marido abandona, a família cansa. E a pessoa fica sozinha na luta com essa dor, com essa coisa que é horrível e que sozinho a gente não consegue mesmo, né? Então, aí eu tentei, vamos voltar lá para a tentativa de suicídio. Aí minha família me pegou, né? Me levou para o hospital e eu fiquei internada. Foi a minha primeira internação. O que é você acordar num lugar desses? A gente acorda e olha para o mundo e não se sente parte mais dele. A gente não pertence mais a esse mundo. A gente está num mundo que é particular, que ninguém consegue entrar dentro dele e que você não consegue sair e entrar no mundo que as outras pessoas estão vivendo. É muito triste. É muito triste. Porque a internação, na minha opinião, principalmente a primeira, depois ele acaba até acostumando, né? Depois você acostuma. A primeira é a pior de todas. Daí é o momento que eu acho que realmente cai a ficha, sabe? Assim, meu Deus, até onde eu fui, aonde eu tô, fundo do poço. Eu tô no fundo do poço, né? E ter que ter muita força e buscar muito Deus, espiritualidade, buscar tudo que você possa buscar para te dar esperança para você não desistir, né? Que sempre há uma saída, né? Sempre há. E você tem que buscar também a falta que você vai fazer para as outras pessoas para não se matar. A importância que você tem para o outro. Você é importante para alguém. É impossível que você não seja importante para alguém. E no meu caso, eram as minhas filhas. Eu sempre pensava, meu Deus, eu não posso fazer isso porque as minhas filhas vão achar que eu amo elas pouco. E eu imaginava a dor que elas iam sentir. E isso doía em mim ainda mais. Ainda mais do que a própria dor que eu estava sentindo. Que era de fazer isso com elas.
Porque quem morre, pô, não sei o que vai acontecer lá do outro lado, mas quem morre, morre. E quem fica? Todo mundo vai ficar frustrado, porque vai achar que fez pouco. Então a gente tem que lutar mesmo contra essa coisa que quer levar a gente embora, que é esses pensamentos suicidas. A gente tem que lutar contra eles mesmo. Eu acho que é difícil uma pessoa assim. Acho que pode até ter, mas uma pessoa que num minutinho não tenha pensado: ai, nossa, se eu pudesse não estar vivo agora para ver isso. Sabe assim? Então, e esses pensamentos que a gente tem que ir bloqueando para que eles não cresçam, né? E a gente acabe fazendo. Com essas internações, voltando às internações, eu tive 8 internações depois desse surto. Tive o surto, aí fui internada, aí tive mais 8. Que tudo era ou tentativa de suicídio, ou pensamentos suicidas, ou porque eu me cortava. Então, sempre acabava em internação, né? Na minha última internação, eu fiz um tratamento chamado ECT, que é um tratamento onde eles colocam os eletrodos na cabeça e a gente toma uma descarga elétrica. Mas isso é com anestesia, sabe? É uma coisa bem... É com todos os cuidados, sabe? Não é que nem antigamente, que eles pegavam as pessoas, colocavam o negócio, dava o choque, a pessoa ficava lá. Não, não é mais assim, é com todo cuidado. E sem levantar a bandeira do ECT, mas eu acho que é uma alternativa e para mim foi o que me trouxe de volta para esse mundo, porque eu não estava nesse mundo mais. Agora eu vou falar por que eu escrevi o livro, né? Como surgiu a ideia de escrever o livro. Gente, tinha muito mais coisa para falar, mas não dá. Se eu fosse falar, eu for falar tudo, não sobe espaço para você, Nelson. Então, um dia eu estava com a minha psicóloga, né? A gente estava numa sessão de terapia, e ela falou para mim, ela falou, já tem 13 anos que eu faço terapia, 14, né, que eu faço terapia com ela. E ela virou para mim, a gente estava conversando, e ela falou que quando eu cheguei para ela, eu era uma rosa fechada, preta, uma rosa assim, sabe, agressiva, e que eu tinha me transformado numa rosa, no sentido de que eu tinha voltado a viver, voltado a sorrir, e que eu tinha que escrever contando como foi todo esse meu processo, como eu consegui, né, sair desse buraco, né? Porque falando assim parece que foi uma coisa de, sei lá, um ano. Não, foram 8 anos. 8 anos de sofrimento constante. Porque a pessoa não, porque não é que eu melhorava, ela melhorou, teve alta. Não, controlou e teve alta, foi para casa. Controlou, tirou os pensamentos suicida, volta para casa. E aí ela falou que eu devia escrever, e aí eu resolvi escrever. Estou aqui contando para vocês. E um amigo meu passou para um amigo dele, que é cineasta, e que passou esse livro para uma produtora. Eu já até assinei o contrato, e se Deus quiser, em breve a gente vai ter o filme aí. O livro chama Acordei Assim. A editora, eu conversei com a editora Albatroz, tá? É só entrar lá no site, quem quiser o livro, chama Acordei Assim, e tem a parte lá de descontos, é só escrever Fátima em maiúsculo, que consegue pegar o livro com desconto. Mas, E Fátima, isso, conta um pouquinho mais do livro. Quais as abordagens que você fez nele? Agora eu estou curioso. Tem que vender seu peixe agora.
Então, eu falo, na verdade, eu englobo muita coisa, né? Eu falo muito da minha experiência mesmo nas clínicas, né? Como que era? Como foi passar por uma clínica particular e uma clínica do SUS, que foi a do SUS, as pessoas às vezes podem achar, não acontece mais isso, não, foi naquele tempo, agora é tudo arrumadinho, tá. Não, não é assim. O SUS, ele realmente é deprimente aquele lugar. Eu estive 3 vezes internada em clínicas do SUS e vou falar para vocês, o inferno tá bonito ali, eu acho, perto dali. É muito terrível. O Nelson trabalhou também nessas clínicas. Eu acho que ele pode também estar abordando melhor, estar falando sobre isso. E eu tive, nessas internações, eu conheci muita gente, então eu falo também um pouco das pessoas que eu conheci dentro da clínica, das patologias que elas tinham, né? Conto a minha visão delas, né? Como eu via o problema delas, como elas demonstravam o problema, por exemplo, tinha pessoa que tinha anorexia, que pesava 35 quilos, não poderia não podia andar, tinha que ficar de cadeira de roda o tempo todo, com alguém empurrando, porque ela não podia perder uma gota de caloria, porque senão ela morria. Ia ter falência dos órgãos. E ela virava para mim e falava assim: eu não aguento o tamanho da minha barriga. Olha o tamanho da minha barriga. Tipo, ela estava se vendo enorme, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Tem muito preconceito também, né? Com relação à doença mental, né? Eu não sei, as pessoas parecem que hoje não mais, porque eu escrevi um livro, né? Já consegui reconstruir a minha vida, formei minhas filhas, então eu consegui dar a volta por cima, graças a Deus. Mas lá onde eu morava, talvez se a pessoa for lá, vai falar, pô, essa mulher não tem crédito, é maluca. Porque eu era realmente maluca, eu saía na rua de camisola, então não dá para dizer que não era maluca, né? Mas graças a Deus eu recuperei minha credibilidade e hoje eu quero mais passar essa minha experiência e falar para todo mundo que todo mundo, se eu tive jeito, todo mundo tem jeito. Nelson, é contigo agora. Depressão, suicídio, o que você faz e analisa do assunto? Ô, Fátima, se você ficasse horas aí, eu ia continuar te ouvindo. Bonitinho. Porque cada vez que a gente ouve a sua história, é uma reflexão diferente que a gente faz sobre a vida, né? Então, É que cada vez eu conto de um jeito, né? Eu quero fazer tudo igual, mas não dá. não, é a tua história. É a tua história. É a tua história. Para quem não sabe, eu tenho um canal do YouTube que tem uma entrevista que a Fátima me deu o ano passado, se não me engano, né, Fátima? Falando Foi. sobre essa história dela lá. Depois eu posso passar o meu link do meu canal. Bom, Olha, e vou falar para você, tá bem explicadinho lá. O Nelson fez uma entrevista comigo sensacional. Quem puder, entra lá, vai gostar muito, muito mesmo. Nelson profissional, hein? Nelson, a partir de agora você é o moderador, tá? Só vou ficar assistindo aqui, tá? Por favor. Você entrevista a Tatiane e a Fátima ali pra frente, tá? Por favor. vai ser Quero duro folga. é duro entrevistar só amigos aqui, viu? Então, Não tem problema. O que vale são as experiências, né? São experiências de vida, experiências de superação. E como você disse outro dia até que uma live dessas acabou salvando uma vida, né? Então, justamente nós três que fizemos isso na última live que fizemos juntos. que essa possa ajudar alguém que esteja assistindo ou que vai assistir posteriormente Sim. para mudar a ideia, mudar pensamento e outras coisas Sem mais. dúvida. Mas siga Sem aí, chefe. dúvida. Você é o Eu sou o próximo. Então, vamos próximo. lá. Na verdade, eu conheci a Fátima através da Tati, né, pelo LinkedIn. Então, a gente acabou formando uma amizade assim muito, muito forte, muito coesa, muito bacana. Bom,
Eu sou o Nelson, sou psicólogo, já formado há 26 anos, sendo 15 anos em hospital psiquiátrico, onde eu trabalhei com a psiquiatria, dependência química, fiz formação em dependência química pela Unifesp. Então, já trabalho com dependência química há mais ou menos 20 anos. Tive vários pacientes com casos de suicídio, já perdi pacientes suicídios. Tem uma história de um paciente que eu praticamente ouvi essa pessoa se suicidar, depois, se for o caso, eu conto essa história, e que foi a história mais impactante profissional que eu passei. Fiz curso de formação de coach também, eu também fiz curso de formação de iridologia, barra de Access, que é uma terapia energética. Que mais? Regeneração celular, hipnose. Recentemente aí comecei a fazer um curso de constelação familiar, mas deu uma interrompida agora porque os horários não estavam batendo. E atualmente eu estou fazendo também aí, por isso que eu até comentei com a Tati no começo, a questão da hipnose, da meditação. Estou fazendo meditação e yoga. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco lá todos os programas que eu gravei durante 2 anos, um canal de web que eu tenho. O programa está em stand-by por enquanto, por conta da pandemia. A gente espera que até o ano que vem a gente retorne, que é onde tem esse bate-papo com a Fátima. Foi sensacional. Eu acho que é assim, né, gente? Acho que o que a Fátima estava falando, a questão, ela abordou um pouquinho de tudo, né? Depressão, pânico, fobia, esquizofrenia, alucinação, um monte de coisa. E é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Apesar de hoje já ter virado outubro, mas ainda voltando na questão do Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. O dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. É um assunto que a gente tem que falar. A gente não pode jamais nos omitir de falar sobre a questão do suicídio. Por quê? Porque pode atingir você, pode atingir eu, pode atingir qualquer pessoa. Ninguém está isento de vivenciar uma situação como essa, seja no trabalho, seja profissionalmente, né? Seja na família, com amigos. E às vezes, para muita gente, falar desse assunto é extremamente difícil, porque parece que ainda é um tabu para muita gente, parece que o pessoal não gosta de cutucar nessas feridinhas, nessas questões. As pessoas não gostam muito de mexer em assuntos pesados. Mas se a gente não fala, como é que a gente consegue salvar vidas, como foi naquele episódio daquela live que eu, a Tatiana e a Fátima fizemos há 2 semanas atrás? Né? Tinham dezenas de pessoas assistindo, mas uma chegou até a gente e falou: depois que eu assisti a live de vocês, a minha ideia de suicídio acabou. Eu fiz contato com essa pessoa, um rapaz. Ele não é de São Paulo, mas quando eu consegui contato com ele através de uma das organizadoras da live, ele estava viajando fora do país, mas ele me deu um feedback e ele agradeceu muito pelo que a gente conversou, porque ele estava com a ideia fixa de suicídio. Porque ele já estava com uma depressão muito forte, ele já não aguentava mais, viajava muito, uma pessoa que está sempre trabalhando, enfim. Mas daquilo que a gente abordou na live, para ele foi crucial, para ele falar: não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. O que para mim foi assim uma imensa alegria, porque quando eu recebi a mensagem da organizadora, de uma das organizadoras da live, ela mandou uma mensagem a live acho que foi numa terça, né, meninas? Eu não lembro direito, acho que foi numa terça. Eu fui ver essa mensagem na quinta de manhã, mas a pessoa tinha mandado a mensagem na terça, na quarta noite, e foi a primeira mensagem que eu li quando eu abri o celular, ela me falando do relato dessa pessoa, que ele abominou a ideia suicida da vida dele, pelo menos naquele momento. Pelo menos naquele momento. Aí eu conversei com a Fátima, eu fui dividir com a Tati essa alegria, porque são tantas pessoas que a gente atende, são tantas pessoas com quem a gente ouve, a gente empresta o nosso par de ouvidos para poder passar uma palavra de apoio, de força, de orientação. Às vezes até dá umas puxadinhas de orelha. Eu falo que, como eu estou atendendo virtual hoje 100%, eu dou umas puxadas virtuais assim para as pessoas,
que é para elas acordarem um pouquinho para a vida, porque eu acho que assim, né, gente, falar de suicídio é importante? É, porque é falar de saúde mental, como é falar de depressão, como é falar de ansiedade, como é falar de síndrome do pânico, como é falar do estresse pós-traumático que a Fátima passou, porque hoje em dia a gente sabe que uma média de 40, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A nossa colega que está assistindo, ela pode confirmar isso com a gente depois, né? Então, a cada 12 minutos também no Brasil parece que tem um caso de suicídio. E quantas tentativas não poderiam serem evitadas se a pessoa talvez tivesse procurado ajuda, ou se tivesse procurado um auxílio, ou se mesmo assim tivesse insistido naquele auxílio, porque tem pessoas que começam uma terapia e acabam desistindo porque estão com aquela ideia fixa de suicídio, mas a maioria dos casos do suicídio dá para ser evitado. Dá para ser evitado. Então, o que a gente tem observado? Eu, pelo menos nessa época da pandemia, que eu estou aqui há 6 meses atendendo online, eu vi que aumentou muito os casos de ansiedade, aumentou bruscamente os casos de ansiedade. Nelson, Oi, eu até queria te dar alguns números que eu fiz uma pesquisa. manda Os bala. números de suicídios no Brasil em 2020 aumentaram 116%. Eu achei estranho, mas, por exemplo, a cidade com o maior número de suicídios relativos ao número de habitantes é Altamira. Tem 3 vezes mais do que a média brasileira de suicídios. E se a gente for ver a nível mundial, já tivemos em 2020 mais de 800 mil suicídios no mundo. Fora que a pesquisa diz que o número de tentativas é 4 vezes este, pessoas que tentaram, mas não conseguiram de alguma forma. É só para esclarecer, tá? Não, Desculpa te super. interromper. Não, é super informativo isso, até porque o Japão é um dos países que, se não me engano, é o país que mais tem suicídio. Então, o que a gente enfrenta hoje em dia, que eu já venho tratando disso há um bom tempo, né? Muita pressão social, né? Muita pressão por conta de trabalho, muita questão por conta de questões familiares. Eu tenho notado muitos pacientes que eu estou atendendo sofrendo uma pressão profissional muito grande. A gente sabe que a pandemia trouxe muito desemprego, trouxe muita preocupação em relação à questão de vida mesmo, pessoas que se suicidaram porque perderam tudo, pessoas que tentaram suicídio porque não viam mais esperança em nada. E eu tenho chamado muita atenção também essa questão do que a gente está vivendo hoje em dia, porque com o aumento de casos de depressão, com o aumento de casos de ansiedade, de pânico, a gente vê o quanto a sociedade está adoecida, o quanto a sociedade está precisando de ajuda, o quanto a sociedade está num ponto em que elas não conseguem mais cuidar delas mesmas. Por um lado, eu fico muito grato em fazer uma comparação de que aumentou muito a procura de terapia, por um lado, no sentido de que há uma conscientização maior da procura de psicólogo e psiquiatra, porque muitas pessoas já não estão encarando mais como profissionais da loucura, né? Não somos mais profissionais da loucura na visão de muita gente. Então, desculpa, esse rótulo se quebrou muito já hoje em dia, tanto que eu estou com um número gigantesco de atendimentos online que estão provando isso, né? Paralelamente, a gente vê que por conta desse aumento, o quanto a sociedade realmente está adoecida, né? Os jovens, os adolescentes, crianças, né? Crianças com 2, 3 anos de idade já estão indo para terapia por conta de questões familiares, muitas vezes, né? Os pais trabalhando em casa que não conseguem dar aquela atenção devida, a educação terceirizada que virou moda hoje em dia, que os pais dão para os filhos. Eu tenho muitos adolescentes que eu atendo que partiram para o mundo das drogas por conta dessas questões, e até eu fiz uma live recentemente com uma psicóloga conhecida minha, que ela é especialista em psicologia do luto e da morte, ela está na tanatologia,
E um trabalho que ela faz é de que os adolescentes se queixam muito da falta de afeto dentro de casa, da questão da falta de afeto. E aí, automaticamente, eles desencadeiam as amizades dele através do celular, das redes sociais, da internet. E ao ponto do absurdo de hoje, Paulo e quem está assistindo a gente, as amizades nas escolas, tanto da rede pública quanto privada, são selecionadas pelo número de pessoas que você tem numa rede social. Quantas curtidas você tem, quem você segue, quem são seus seguidores, quantas, de acordo com as suas postagens. Então, você hoje é selecionado pelo, pelo perfil que você tem nas redes sociais, principalmente o Instagram, que já foi considerada a rede social onde as pessoas mais mentem, porque onde tem aquelas pessoas que postam fotos sorrindo, bonitas, e pouco tempo depois elas cometem o suicídio. Então, a discriminação já começa muito cedo aí, né? Então, os bullying, assédio sexual, está aumentando muito isso também, números de divórcios. E aproveitando essa questão do gancho do celular também, eu tenho chamado muita atenção dos pais, porque os pais ficam tanto quanto os filhos no celular, nas redes sociais. Eu já tive histórias de pessoas que contaram para mim que o próprio filho pegou a mão do celular, deixa isso daqui de lado, que é para a gente ficar um pouco aqui, dá licença que eu estou aqui, a gente precisa brincar um pouco, conversar um pouco, né? De gente que jogou o celular mesmo, filhos que pegou e jogou, porque único e exclusivamente a questão do trabalho. Da mesma forma que as pessoas se alimentam mal, que as pessoas dormem mal, se automedicam com muita naturalidade. Eu chamo muita atenção porque eu tenho uma visão muito holística do ser humano. Eu gosto muito das questões sistêmicas, né? Eu acho que a gente analisar as questões sistêmicas é muito importante. Então, eu vejo o ser humano como um todo. Eu falo que tratar uma terapia, a pessoa fazer uma terapia hoje em dia, isso eu falo para todos os meus pacientes. Não é só você fazer terapia e tomar uma medicação. Hoje em dia não é só isso. É muito mais do que isso. É você cuidar da sua alimentação. Significa o quê? Comer direito, tomar café, almoço, janta, coisas saudáveis, de preferência. Você não ver televisão, não ficar com o celular ou o computador na mesa, ligado, porque hoje em dia é muito comum pessoas levarem os seus vícios, aliás, as pessoas estão levando seus vícios de trabalho externo, presencial, para casa, que é ou comer pouco ou não comer, porque tem que trabalhar, entregar um relatório, ou comer muito pouco, engolir, não sentir o gosto da comida. A gente sabe que o corpo aliás, eu fiz curso de metafísica da saúde também, que é o estudo psicológico das doenças do corpo, dos órgãos do corpo humano. E o corpo sente os efeitos, porque na verdade o corpo fala. O corpo fala. Então, quando você se alimenta mal, o que vai falar? O que você pode sentir? Você pode sentir gastrite, você pode sentir problema de intestino, de rins, de pâncreas, né? E aí, o que você vai fazer? Vai tomar uma medicação por conta própria, vai procrastinar ir no médico, vai procrastinar fazer exames, vai procrastinar um monte de coisa, por quê? Porque o trabalho está vindo em primeiro lugar. Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar a família, porque... Então, se você tem que sustentar a família, a empresa é feita de funcionários. A empresa é feita de seres humanos. Se você não for um ser humano produtivo, a empresa vai te mandar embora. E como é que você faz? Né? Então, eu chamo muita atenção. Eu falo sobre a necessidade de se fazer atividade física, a prática de esportes, que é extremamente importante. Ah, não gosto de academia. Não tem problema. Faça caminhada. Ah, não gosto de caminhada. O que você gosta? O mínimo que você tem que fazer. Faça, porque um dia a saúde vai cobrar de você. Um dia, tudo isso vai ser cobrado de você de alguma forma. Como é que está a sua inteligência emocional, espiritual? Você segue uma crença? Você segue uma religião? Não segue? Não tem problema. O quanto você agradece pelo seu dia, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia.
porque eu trabalho muito em cima da gratidão, eu trabalho muito em cima da psicologia positiva, que até vai um exercício aqui para vocês, que diz assim, durante todos os dias, durante 3 semanas, 21 dias consecutivos, escreva 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Somente coisas boas. Ah, mas não aconteceu nada de bom. Como não? Não é possível que não aconteceu nada de bom. O que você comeu de diferente que foi legal? Uma música que você tenha escutado? Um sol que você tenha tomado que foi legal para você? Né? Conversado com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com teu pai, com a tua mãe? Né? Agradecer pelo que você teve no seu dia, do seu trabalho. Até porque existem teorias que dizem o seguinte: o seu primeiro pensamento quando você acorda é o que vai nortear o seu dia. Então, como é que está a qualidade dos seus pensamentos? Ai, que droga, mais um dia. Ai, que droga, eu tenho que reunião com aquele chefe hoje. Ai, que droga, eu tenho que entregar aquele relatório, né? RH que o pessoal fala isso, né, Paulo? Então, não sei como é que é isso, mas, né? Todas as áreas têm que entregar relatório Então. desse jeito. Então, qual é a qualidade dos teus pensamentos? O quanto você cuida dos teus pensamentos, das tuas emoções? Porque os teus pensamentos vão gerar os teus sentimentos e as tuas emoções. Você policia teus pensamentos para... Ah, mas eu estou sentindo isso. Tá, o que você veio pensando durante a semana que pode ter provocado isso? Né? Então, eu falo que, voltando ao que eu estava falando, terapia não é só você ir lá e falar dos teus problemas e tomar medicação. É uma gama de coisas. É uma gama de coisas. Porque nem todo dia a gente vai estar 100% bom. Nem todo dia a gente vai estar 100% perfeito. E aí entram as técnicas alternativas, que era o que a Tatiana estava falando. E eu sou um praticante de técnicas alternativas de yoga e meditação. E a gente sabe o quanto isso traz um equilíbrio, traz um centro. Eu brinco que quando a gente começa a fazer yoga, a gente sabe que a gente não tem equilíbrio, né? Porque você tem que fazer umas posturas meias difíceis ali, você perde o equilíbrio e você tem que, né? Fala, nossa, como é difícil ter equilíbrio na vida, às vezes, né? Mas é super importante isso hoje. Aí tem o mindfulness, tem barra de access, tem... Nossa, gente, olha, até o SUS, né? Eles têm um trabalho também com algumas técnicas alternativas também, acho que a Tati sabe melhor do que eu, e que são super funcionais, né? Quer dizer, Eu acho que então, evoluímos, né, Nelson? Porque se você, na década de 80, né, depressão era frescura, né? Hoje ela é algo tratável, você tem, como você usa a palavra multidisciplinar sempre que eu não esqueço, né? Você exatamente, tem, você tem várias ferramentas aí para utilizar, para mudar de vida, para se reequilibrar, né? sim. Então, você tem uma gama. Hoje, quem quiser se curar realmente tem essa possibilidade, né? Lógico que não é uma coisa mágica, né? Mas é algo Não, que requer não. tempo, requer esforço, como tudo na vida. Isso daí que você está falando, Paulo, eu digo o seguinte, ainda vivemos uma sociedade da pressa. Então, uma pessoa que começa uma técnica como essa, que nem a Tatiana pode até falar bem isso, mesmo em terapia, né? As pessoas querem respostas rápidas. Então, como é que você quer ficar lá, ter um porte físico legal se você vai uma vez, se você vai uma vez por mês ou uma vez por semana na academia? Não é assim, né? Como é que você quer ter um equilíbrio emocional se você não fizer uma frequência de atividades que possam te trazer aquele equilíbrio? Então, o que falta hoje é disciplina. Eu pego muito no pé das pessoas sobre isso. É disciplina. As pessoas não têm disciplina, não têm foco. Elas não conseguem ter isso com uma frequência. Eu falo que o tempo motivacional de uma pessoa é muito curto. É muito curto. Então, uma pessoa vai assistir uma palestra, ela sai de lá querendo fazer acontecer. Mas como estamos presos a velhos hábitos, não dá uma semana, ela volta àquilo de antes. Então, pessoas que compram livros, compram uma porrada de coisa, que nem eu vivo mandando vídeos de palestras
de profissionais renomados. Aí na semana seguinte eu pergunto, você assistiu? Ah, assisti um pedacinho só. Eu falo, legal, né? Como é que você quer melhorar, então? Ah, mas não tive tempo. Ah, mas para ficar na rede social você teve, né? Para ficar fofocando no WhatsApp, no Facebook você teve, né? Quer dizer, então, sabe, e os vídeos da internet hoje têm que ser muito rápidos e objetivos, que a pessoa não tem muita paciência de ter uma palestra de nem meia hora. Nem meia hora, quanto mais 2, 3 horas de uma palestra. Acho que a gente foi exceção, né, meninas? Ficar 3 horas lá, né? Porque, então, difícil, falta E a Nair disciplina. Morante? Nair Morante, você que trabalha no CVV, como que funciona o CVV? Se você conseguir liberar o microfone, conta um pouquinho para nós o seu trabalho no CVV, que eu sei que Aliás, é um CVV é trabalho legal. sensacional. É só apertar o microfone vermelhinho. CVV é ótimo. Você não consegue liberar para ela, Paulo? Não sei, deixa eu ver. Não, liberar não. Eu consigo bloquear, mas liberar eu não consigo. Acho que ela foi chamar o marido lá para. Continua, Tchau, para Nelson. pedir ajuda. Ajuda os universitários. Não, Paulo, é isso, né, cara? Essa questão do foco, da disciplina, da regularidade, mudança de hábitos, sair dos velhos hábitos. Eu até coloquei no chat aqui, né? O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 24 anos. Por que que um jovem de 15 anos imagina tirar a vida? É uma pergunta? É uma pergunta. Então tá, então vamos lá. Eu quero Olha, uma pergunta que eu quero passar para os três. Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Por que que uma pessoa na tenra idade ela busca tirar a vida? eu vou no embalo ou as meninas querem primeiro? Bom, eu deixa eu falar antes, porque vocês são mais especialistas, né? Já passou por isso, e o Nelson é especialista, né? Eu, eu não sei, assim, não estudei sobre o assunto, né? Não tenho essa especialidade numa graduação, não sei falar com propriedade. Mas eu aprendi o que é suicídio com a Fátima, quando ela disse que ao tentar se cortar, ela nunca quis tirar a vida dela, que ela queria apenas matar a dor que tinha nela. Um jovem de 15 anos já tem muito acesso à informação. Hoje, as informações, se você digitar no Google como se matar, você vai encontrar alguma coisa. Infelizmente, aparecem frequentemente. Ele já tem a capacidade de criar, de fazer um planejamento e notar que tem alguma coisa nele que ele não gosta, que ele quer tirar. E às vezes, aí eu acho, pela fala da Fátima, ele já pode ter, aí o Nelson pode falar, acredito que com 15 anos já tem a capacidade cognitiva de fazer todo esse planejamento e chegar no fim. E muitas vezes o adolescente é negligenciado, né? Adolescente é chato, adolescente é dramático, e Aborrecente, né? talvez isso afaste as pessoas de acreditar na hora que ele fale, eu vou me matar. As pessoas, tá bom, como é dramático, ele vai se matar. E talvez só na tentativa, que às vezes consegue salvar, que vê que aquilo era verdade. É a minha visão como leiga. Fala aí, Fábio. Bom, na minha opinião, eu acho que o que está acontecendo é que os jovens estão tendo muita dificuldade de lidar com as frustrações. Tudo frustra eles acham que eles são os reizinhos e que todo mundo tem que estar a seus pés, e que muitas vezes eu acho que eles não queriam de fato se matar. Eu acho que eles, como o adolescente, eu acho que ele é muito impulsivo. Ele faz no impulso, ele faz sem pensar. Não existe o desejo de fazer, de realmente se matar. Ele quer chamar atenção, eu acho, de uma certa forma, de alguma coisa que não está bem dentro dele, né? Que pode ser dentro do colégio, um bullying, pode ser com ele mesmo,
não tá feliz com, sei lá, com o corpo, com, sei lá, a gente quando é adolescente, a gente tem muito esse negócio de não estar satisfeito com a nossa Fátima, aparência. uma Oi. pergunta. Você acha que no seu caso a questão do sequestro foi só a cereja do bolo ou já tinha uma predisposição anterior, sentidos de depressão e tudo mais? Não, foi só, eu acredito que foi só mesmo a cereja do bolo. Porque eu me lembro que quando eu criança, eu pensava em suicídio mesmo, criança mesmo, de tipo 10 anos de idade. Só que eu não sabia, pô, há tantos anos atrás, eu tenho 53, eu tinha 10 anos, 40 anos atrás, não tinha os pais não tinham conhecimento, não era divulgado. Talvez eu dei vários sinais para minha família de que existia alguma coisa errada comigo, mas eles, por ignorância, não perceberam, e nem eu sabia expressar também. Então, eu acho que, no meu caso, eu acredito que. Mas só que eu não cometi, nunca tentei efetivamente o suicídio. Eu tive pensamentos suicidas. Ideações, né? Só os pensamentos. Porque eu tinha uma amargura, uma tristeza dentro de mim que eu não conseguia botar para fora. Eu achava que eu era culpada de qualquer coisa que acontecesse no mundo, eu me sentia culpada. Eu carregava uma culpa muito grande dentro de mim. A Nair conseguiu liberar o microfone, Nair? Conseguiu. Consegui. Tudo bem, Nair? Conta para nós como que é o seu trabalho no CVV, o que você faz, o que você escuta por lá, o que você recomenda aí para quem está passando por essa situação difícil. Primeiro eu quero falar para vocês que eu sou idosa, então eu sou uma pessoa safenada. Em função disso tudo, logo que a pandemia começou, eu estou afastada, assistindo reuniões, mas eu não estou fazendo atendimento. Agora, nós temos também atendimento remoto, que provavelmente daqui uma semana, 15 dias, eu possa voltar a fazer atendimento pela internet, tá? Que é o atendimento remoto. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: nós, voluntários do CVV, nós ouvimos as pessoas, nós não aconselhamos. Então, mesmo que uma pessoa fale em suicídio, nós não vamos falar para ela, você não deve fazer isso, nós não vamos dar caminhos, nós vamos dar retorno, ou seja, nós ouvimos atentamente aquela pessoa e, de repente, nós vamos voltar para ela alguma coisa para que ela possa continuar falando e ela mesma possa encontrar uma resposta. Então, é mais ou menos isso. Não sei se vocês já ouviram falar do nosso trabalho existe há mais de 50 anos em São Paulo. Então, é um trabalho onde a gente não dá conselhos, a gente não dá caminhos. Se a pessoa falar que ela vai se suicidar, nós não vamos falar para ela, você não deve fazer isso. Nós vamos estar dando retorno. Então, o nosso trabalho realmente é muito no ouvir atentamente a outra pessoa. E isso é muito importante, o ouvir atentamente e devolver para ela. Agora mesmo, como ela chama, esqueci, a Fátima, falou uma coisa que a gente já ouviu muito falar disso. Ela disse que desde a infância ela pensava nisso. Então, o que nós sabemos também é que a maioria dos suicidas, eles não são pessoas que fizeram aquilo naquele momento, não. Elas, ao longo da vida, elas tinham, como a Fátima falou, ela tinha esse pensamento. Quer dizer, o que aconteceu com ela? Ela tinha isso e depois, em função de tudo, que me parece que foi uma tragédia muito grande, acabou acontecendo. Agora, eu até gostaria de perguntar para ela, porque ela falou muita coisa, e eu, ouvindo, ela está maravilhosa, ela está de parabéns por ter superado. Mas se ela tem, por exemplo, uma dica, aquilo que de repente foi mais importante para que ela realmente voltasse a ser a Rosa que ela falou. É isso. Então, no meu caso, o que aconteceu? Chegou uma época que eu já tinha tomado todos os medicamentos, já tinha feito todos os tratamentos possíveis para que eu conseguisse voltar a viver de novo, né? Porque, na verdade, uma pessoa, quando fica que nem eu fiquei, não está vivendo, está sobrevivendo, né?
E aí eu acredito que no meu caso foi o ECT, que ele foi lá, deu uma sacudida, botou as coisas no lugar, e aí eu consegui me recuperar. Eu acredito que no meu caso foi o ECT. Por isso que eu falo tanto sobre ele. Porque eu vejo, às vezes eu escuto as pessoas falando de situações até parecidas com a que eu tive, e falo para a pessoa, falo, por que você não pergunta para o teu médico, tal, não sei o quê? Porque é tão parecido, às vezes, os sintomas. Será que não deveria ser mais usado o ECT? Será que não é preciso? Eu estou disposta a falar quantas vezes forem preciso sobre o ECT, porque foi o que me devolveu a vida, gente. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não é nem pergunta, pedir um favor para a Tatiana. A Tatiana falou que existem locais públicos onde as pessoas podem procurar tratamento. Nós, no CVV, nós não damos conselhos, nós não damos, por exemplo, nós não vamos passar para a pessoa, olha, aqui perto tem uma clínica que você pode estar indo. Nós não vamos fazer isso, mas ela pode nos pedir. Então, nós temos uma listagem de locais de muitos socorros, independentes do que seja, para que a gente possa estar passando informação quando alguém pede para a gente, aquilo que é possível para nós. Então, eu gostaria de pedir para ela, se ela tivesse possibilidade, de passar para a gente endereços desses locais públicos para que a gente possa acrescentar nessa listagem que nós temos. Porque, às vezes, é uma família que liga e fala de uma pessoa e ela quer levar em algum local. Então, nós temos lá comunidades de igreja, nós, na hora que a pessoa nos pede, nós vamos verificar. Nós não vamos nunca falar para a pessoa, será que você quer isso? Não, isso nós não fazemos. Mas ela pode perguntar durante a conversa. Então, eu acharia muito importante se ela tivesse possibilidade de passar esses locais de tratamento público que ela falou logo no início. Tá, bom, estava falando sobre o mindfulness, né? O mindfulness, na verdade, não vai ser indicado no momento que a pessoa estiver na crise, estiver realmente já numa depressão tão profunda. Mas eu não sei indicar o lugar correto. Precisaria de ligar, eu indico o Centro Mente Aberta, que é liderado pelo professor Marcelo De Marzo, que é da Unifesp. Eles têm esse tratamento complementar com mindfulness pelo SUS, lá pela Unifesp, mas eu não sei se precisa ser encaminhado, se esses pacientes saem diretamente do hospital da Unifesp. Isso eu não vou conseguir te informar agora, eu posso até tentar outras informações, mas agora eu não sei te dizer. Mas, independente lá, eles têm o protocolo, né, tem especialista no protocolo MBCT, que é o mais voltado para psicólogos, para profissionais que cuidam mais dessa parte mental. Mas mesmo assim, até onde eu tenho conhecimento, quando a pessoa já está numa fase de uma depressão profunda, já dependendo do nível de ideias suicidas, talvez não seja indicado para o mindfulness nesse momento. Aí precisa de passar pelo profissional. Eu não sei o caminho até chegar lá. Tá bom, então. A gente nunca nós vamos saber qual é o grau da pessoa, porque nós não vemos a pessoa não se identifica, nós não sabemos onde ela mora, nós não sabemos nada da pessoa. A pessoa que faz o telefonema para a gente, o nosso trabalho, você me falou da gente falar alguma coisa. Não, o nosso trabalho é sigiloso. Nós não podemos estar falando, olha, eu atendi uma pessoa que falou isso ou aquilo. Nós não fazemos isso. É uma das regras fundamentais do CVV, é que o nosso trabalho é sigiloso. Então, como tudo no SUS, pelo menos eu já fui voluntária em hospital do SUS, nada a ver com mindfulness, é sempre por indicação. Então, teoricamente, tem que entrar no sistema, né? Aí é uma coisa mais complexa, que já foge muito, assim, do meu conhecimento. Eu teria que passar, talvez, pela UBS, né, o médico da família, que vai encaminhar para o psicólogo ou para a psiquiatria, aí vai depender um pouco da localidade, para conseguir chegar. Infelizmente, os tratamentos, né, complementares ainda não estão em todos os lugares. Muitos lugares, acho que os hospitais de câncer contam muito com o reiki, que eu sei que também já foi incluído no SUS, mas
do que eu sei, agora o sistema está bem engessado, né? Você precisa de entrar, passar por um, que vai caminhar para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. Então, eu não acho que eu não vou conseguir te ajudar como você gostaria, me desculpe. Uma coisa eu tenho certeza, né, Nelson e meninas, a Nair deve ajudar muita gente com essa voz harmoniosa dela, né? Tem uma voz forte, né? Se comunica Certeza, muito o bem, CVV né? é sempre muito elogiado. Eu acho o trabalho espetacular. Muito obrigada. Com 18 anos de idade, eu tive a primeira tentativa de fazer um curso no CPV, mas não deu certo. Então, deixa eu falar para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem estar divulgando o nosso número, que é 188 nacional. Então, uma Claro. pessoa pode estar ligando para nós de Manaus, ela pode estar ligando do Sul. Então, a gente atende o Brasil inteiro hoje em dia, 188, e agora nós temos também o web, o chat. Então, é um trabalho muito, muito grande. Não, eu acho fantástico. Eu tentei também, Nelson. Eu já me inscrevi 2 vezes, mas não me chamaram. Vou tentando. Uma hora chama. Uma hora rola. Você foi aconselhar. De repente, você fez um aconselhamento, por isso que você não pôde ir para o CVV. Ah, não, eu preenchi aquela fichinha, né? A gente só coloca, acho que profissão, intenção, mas não retornaram, não. Então, Nelson, mais alguma observação com relação à prevenção do suicídio? Você tem mais algum ponto a levantar? Eu acho que não, Paulo. Acho que, na verdade, a gente englobou um pouquinho de tudo, procurei ser o mais sucinto possível, né, para essa reflexão. Se a gente tivesse mais tempo, ficaria aí mais tempo, mas é aquilo que eu falei, né, eu pego muito em cima daquilo que eu falei agora há pouco, né. A terapia, o ser humano tem que ele precisa aprender a ser visto como um ser holístico, né, não é só terapia. Faça tudo que você puder fazer, englobar outras técnicas, englobar outras formas de você se ajudar, né? É lógico que a terapia funciona, porque eu sou terapeuta, então, lógico, né? Ainda mais eu sou suspeito de falar. Mas, se puder englobar outras terapias, ou na melhor das hipóteses, cuida da tua saúde física, da tua saúde mental, da tua saúde espiritual, né? Cuida de tudo isso também, que isso vai, com certeza, te ajudar. Não tem uma religião, beleza, trabalha a gratidão. Tenta fazer aquele exercício que eu sugeri agora há pouco, de todos os dias, durante 21 dias consecutivos, sábado, domingo e feriado, não tem dia. Escreva 3 coisas boas que aconteceu no seu dia. Ah, mas é tudo a mesma coisa, não interessa. 3 coisas boas todos os dias. Isso ajuda bastante. E você, Tatiana, quais são as suas considerações? Eu vou considerar já como finais, vai, porque nosso tempo está estourando, o Nelson também já colocou alguns posicionamentos finais, né? E até a Nair hoje vai fazer considerações finais, ela virou palestrante também. Bom, eu acho que a gente precisa manter a mente ativa de alguma forma. A meditação, mindfulness é para todo mundo. Eu acho que nada é para todo mundo e nada é para ninguém. E não se pegar em nada também como uma muleta. Eu vou começar então a fazer um exercício e minha vida vai mudar. Mudança tem que vir da gente. Primeiro é o meu querer. Depois é eu encontrar o que faz sentido na minha vida. Né? Até entre as meditações, qual tipo de meditação? A meditação ajuda sim nesses pensamentos disfuncionais, porque é o que eu falei, né? Que é a gente entender como é feita essa escolha entre o pensamento e eu estar presente. É uma técnica, mas existem várias, que seja uma caminhada, que seja ler um bom livro, mas é se habituar a cuidar de você, a ter em mente que cuidar da gente não é perda de tempo e não é egoísmo com ninguém. A gente escuta muito isso de mãe, né? Eu não me cuido porque eu preciso cuidar do meu filho. Não. Porque se você estiver bem, se você estiver bem cuidada, você vai levar uma qualidade de cuidado muito maior. Então, eu acho que fica essa reflexão. O quanto você quer cuidar dos outros é aquilo que você cuida em você. Se você não cuida de você, você não consegue cuidar de ninguém. Tudo começa por você, né? Tudo começa por nós. Nair, você, como membro do CVV, o que você diria, e com a sua experiência, o que você diria para uma pessoa que está passando por algum problema? Aqui você pode falar, tá? Aqui você pode dar palpite. No CVV não, mas aqui pode. Não, eu antes queria fazer uma pergunta para o Nelson. Ele falou desse exercício de 3 semanas, 3 coisas boas.
ao final dessas 3 semanas, o que a gente deveria estar fazendo? Continuar. Então, não são 3 Por quê? semanas. Não, 3 semanas, veja bem, Nair, é no sentido de condicionar a sua mente a pensar de uma maneira diferente. Porque a gente está tão enraizado naquele padrão mental, né, que a gente, como eu falei agora há pouco, a gente acaba perdendo o foco muitas vezes, né? A gente começa a fazer um exercício, mas a gente acaba perdendo a concentração, a disciplina. Então, é fazer 3 semanas consecutivas, porque durante 21 dias você pode condicionar a sua mente a funcionar de uma maneira diferente, a processar a sua vida de uma maneira diferente. Entendi. Então, para encerrar, o que eu quero falar para vocês é que nem o percentual de pessoas que nos ligam falando que vão se suicidar não é tão grande. O nosso trabalho, ele tem muito do desabafo. Então, uma pessoa, o que nós falamos, por exemplo, vai que eu esteja com problema. Se eu for encontrar uma amiga e eu começar a falar do meu problema, eu não vou conseguir falar, porque rapidinho ela está falando do dela. Ou seja, eu vou sair de lá do jeito que eu cheguei, porque eu não consegui desabafar. Então, o nosso trabalho é bastante em função do desabafo. Por isso que nós temos que ouvir atentamente. Então, mesmo uma pessoa que fale em suicídio, então ela foi falando em suicídio, ela falou dos filhos dela, da preocupação dos filhos. Então, de repente, quando ela fala, mas não tem jeito, eu vou me matar, eu vou poder falar para ela, então, você me falou que o seu filho é assim, ele está desse jeito, o que ela vai começar a falar? Ela vai falar do filho dela. E, de repente, quando terminar a ligação, nós não demos conselhos, nós não demos caminhos, e a pessoa vai nos dizer muito obrigado pelo seu conselho, e nós não demos. Então, é mais ou menos isso o nosso trabalho. Fátima, você que foi escolhida a vencedora da noite, dê a sua mensagem para quem está na busca da recuperação. Bom, a minha dica é para nunca desistir, sabe? Mesmo que esteja difícil, esteja doendo, que há momentos que você vai achar que não tem jeito, persista, busque se você busque a esperança na espiritualidade, né? Eu acho que a espiritualidade também é uma coisa que me ajudou demais, porque você acreditar que tem alguém lá em cima que está olhando para você, tira um pouco aquele teu peso próprio, né? Aquele peso que você está carregando. E não tenham vergonha de procurar médico, psiquiatra. Não tenham vergonha de buscar um terapeuta. Isso aí é para a sua saúde, para a sua vida. Se a sua mente não está bem, seu corpo também não vai estar, né? Então, é nunca desistir, sempre continuar. E sempre tentar ter um sorriso no rosto e vamos que vamos. E escreva um livro também, né? Sempre boas histórias devem ser contadas e registradas. Com certeza. Bom, agradeço aí a participação de todos aí. Obrigado, Paulo. Mais um encontro do Grupo Lumen, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas verão e com certeza para algumas talvez não sirva tanto, mas para alguns se encaixam e é para esses que realmente nós estamos falando, para quem realmente precisa de ajuda e está passando por dificuldades. O lema do Grupo Lumen é compartilhar é o melhor negócio, e foi o que nós fizemos aqui, compartilhamos experiências, ações, conhecimento, e agradeço a todos por mais esse encontro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu também estou muito grata, foi muito gratificante para mim falar de novo, e de novo, e de novo. E de novo. E de novo. Muito obrigada,